Sabe, quando a gente pensa em pecado, a primeira coisa que vem à mente, normalmente, são as coisas que fizemos de errado, aquelas atitudes que tomamos e não deveríamos, certo? Mas e se o maior perigo para a vida espiritual não estiver no que fazemos, mas na verdade no bem que deixamos de fazer? Pois é, hoje vamos mergulhar fundo nesse tema, no que a Bíblia chama de pecado de omissão. Então, para a gente entender bem isso, é preciso separar as coisas. Pensa assim, de um lado tem o pecado de ação. É bem direto, né? É fazer aquilo que Deus proíbe. É ultrapassar um limite que ele colocou. Mas do outro lado, e olha, é tão sério quanto, está o pecado de omissão. Esse é diferente. É quando a gente falha em fazer o bem que ele nos chama para fazer. É uma falha em agir, sabe? Bem no momento em que Deus esperava uma atitude nossa. E não tem como duvidar da seriedade disso, viu? A palavra de Deus lá em Tiago é nossa, ela é direta. Diz assim: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ponto final. Simples assim, não tem meio termo. É por isso que esse assunto de hoje é tão crucial para a nossa caminhada com Deus. Ok, então vamos lá, vamos aprofundar nisso. A primeira área, e talvez a mais fundamental de todas, onde a omissão aparece, é na nossa comunhão com Deus. Nesse nosso relacionamento com Ele, olhando para cima. Olha, essa pergunta pode até ser um pouco desconfortável, mas a gente precisa ser honesto. Como tem sido a qualidade do nosso tempo com Deus? Sabe, na correria do dia a dia, é muito fácil a gente acabar oferecendo só migalhas espirituais. Aquela oração rapidinha no carro, uma leitura bíblica pulando umas partes. Deixar de lado essa intimidade com o Pai é, quem sabe, o maior e mais básico de todos os pecados de omissão. Mas a solução para essa história de migalhas vem do próprio Jesus. É um convite dele: permaneçam em mim. E olha, permanecer não é algo passivo, que acontece sozinho. Exige tempo, exige intenção da nossa parte, é o único jeito de dar fruto. A verdade, que pode até ser um pouco dura, mas foi dita por ele mesmo, é que sem essa conexão, sem essa vida que vem dele, a gente não consegue fazer nada. Certo. Agora vamos mudar um pouco o foco. Vamos para a segunda dimensão da omissão, que é o nosso olhar para fora, para o nosso serviço e para o nosso testemunho. Deus tem um plano incrível para cada um de nós, que é uma jornada, uma transformação. Sair da posição de um espectador passivo e se tornar uma testemunha ativa. Porque vamos combinar, a salvação não é um ingresso para a gente sentar no banco da igreja e só assistir, né? É um chamado poderoso para a gente entrar em campo, para ser as mãos e os pés de Cristo aqui no mundo. E a melhor parte é que a gente não está sozinho nessa missão, de jeito nenhum. A promessa lá em Atos é a nossa garantia. Diz que nós recebemos poder do Espírito Santo e esse poder tem um propósito muito claro: para sermos testemunhas dele. Então a pergunta que fica é: se esse poder todo está disponível, o que significa quando a gente se omite? Quando a gente guarda o Evangelho só para nós? E não é só poder, não. Ele também nos deu dons. Pensa nisso. São como ferramentas espirituais, sabe? Únicas, entregues para cada um de nós. Mas não são troféus para a gente deixar na estante, pegando pó. São ferramentas de trabalho, para construir a igreja, para servir uns aos outros. E deixar um dom de Deus guardado na caixa, nossa, é uma das formas mais tristes de omissão que existem. Beleza? E agora, por último, vamos virar o nosso olhar para dentro, para essa luta interna, para a arena da obediência pessoal e da busca por vitória contra o pecado. Existe uma armadilha, gente, que é muito sutil. Podemos chamar de arrependimento de vitrine. É perigosíssima. Funciona mais ou menos assim. Passo 1, a gente ouve a palavra. Passo 2, a gente concorda com a cabeça, com o coração, fala amém. Mas aí vem o passo 3, que é onde tudo se perde. A gente adia a obediência, deixa para depois. E essa procrastinação espiritual é um problema sério, porque a gente sabe o que tem que fazer, mas escolhe não fazer. E a comparação que Tiago usa aqui, a do espelho, nossa, é perfeita. Pensa comigo, a Bíblia é como um espelho que mostra quem a gente realmente é, com todas as nossas falhas, tudo. Agora, imagina olhar nesse espelho, ver que tem algo para arrumar e simplesmente virar as costas e esquecer como era o seu próprio rosto. É uma loucura, né? Pois é, essa é a omissão aqui. Falhar em colocar em prática a verdade que a gente acabou de ver. Mas no meio de toda essa luta, por favor, escute bem esta promessa. É gloriosa. A vitória completa sobre o pecado é possível. Não pela nossa força, claro, mas pelo poder da graça de Deus.
Então se acomodar com um pecado, sabe, dizer, essa é a minha fraqueza, ou esse é o meu jeito, é se omitir de buscar a liberdade que Cristo já conquistou na cruz para nós. A vitória, gente, já foi paga. Certo. Depois de tudo isso, a grande pergunta é: e agora? Qual é o caminho a seguir? Como é que a gente sai dessa paralisia e vence, de fato, o pecado de omissão? Então, vamos só juntar as peças aqui para ficar bem claro. A gente viu que a omissão ataca em 3 direções, né? Para cima, na nossa comunhão com Deus. Para fora, no nosso serviço ao próximo. E para dentro, na nossa obediência pessoal. E o caminho para um avivamento, seja pessoal ou na igreja, está bem aqui. Significa o quê? Abandonar a preguiça espiritual. Retomar disciplinas sérias como o jejum, a oração pelos outros e, o mais importante, parar de adiar a obediência. O ponto central é esse. Se Deus já mostrou o bem que precisa ser feito, amanhã já é tarde. O momento de se arrepender e de agir é o hoje. E tudo isso que a gente conversou nos traz a este ponto, a um momento de reflexão bem honesta. A jornada para vencer a omissão não começa com planos mirabolantes para o futuro, não. A obediência que a gente planeja para amanhã, na verdade, ela começa com uma decisão que a gente toma hoje, agora. Então a pergunta que fica ecoando para cada um de nós é: que bem Deus está nos chamando para fazer agora mesmo?